Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de Administração Financeira e Orçamentária comigo, professor William Notário, e como sempre é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você comigo aqui para darmos continuidade a esse importante momento, o estudo dessa disciplina para o seu concurso público, e vamos continuar o tópico aqui de princípios orçamentários. Eu quero, junto com você aqui, bater um papo. E, na verdade, eu já fiz uma live esses dias. Na última semana eu fiz uma live de princípios orçamentários. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos continuar aqui, né, retomar o que a gente já discutiu. Vamos passar pelos novos princípios. E, na sequência, vamos fazer algumas questõezinhas dessas Gran Rio aqui. Chique demais, tá? Então vamos retomar aqui, vamos lembrar o que deixa eu só ver aqui, apareceu uma mensagem do áudio aqui. Não tá belezinha aqui, que apareceu uma verificar áudio, mas tá tudo certo, que meu backup tá legal, meu retorno tá bom. Então vai, ó. A gente já comentou e eu falei que princípios orçamentários estavam presentes no rito orçamentário. Professor, o que é rito orçamentário? Aqui você pode pensar no rito como sendo o próprio ciclo orçamentário. Então, na execução, na elaboração, na aprovação, na execução, no controle. Então, quando você pensa no rito orçamentário, existem princípios ali. Princípios citados na própria Constituição, princípios citados na própria Lei 4.320, princípios através das doutrinas dos próprios autores tratam esses princípios. Então, você tem esse cuidado especial, tá? Então, presentes no rito orçamentário, vale muito a pena ficar ligado nisso. A base legal desses caras, você tem a própria Constituição, outras leis, entre elas a 4.320, que é a Lei das Finanças, tal, e doutrinas. Então, basicamente, é isso que é importante. Fechou? Agora vem cá. Quais são os princípios orçamentários? Quais são os princípios existentes, professor? Quais são os princípios que você precisa conhecer? Quais... agora sim, agora é uma informação muito boa essa, tá? Agora é uma informação muito boa essa. Como assim, professor? Veja bem. Veja bem, eu vou te mostrar aqui agora o seguinte, ó. Eu vou te mostrar aqui agora o seguinte. Com tranquilidade, com calma. Veja, veja. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu tô deixando você analisar esses princípios na tabela aí, ó. Então você tem... Professor, nós vamos estudar todos? Cara, todos não tem necessidade. Tem princípio aqui que nunca caiu em prova. Tá? Ou assim, quando caia na Sesgran Rio, não acha, e em outras bancas é muito difícil. Mas tem aqueles que toda a prova aparece. Universalidade, exclusividade, anualidade, orçamento bruto. Fechou? Então, você já teve aí como analisar essa tabelinha. Muito legal, muito boa, tá? Vale muito a pena. E agora a gente vai para retomada aqui de alguns princípios já estudados e a gente já entra nos novos. Aqui, ó, princípio da unidade. Eu coloco totalidade aqui porque as próprias bancas fazem essa confusão. Mas, na verdade, o princípio da unidade diz uma coisa e o da totalidade diz outra, mas as bancas acabam confundindo. Então, vamos lá. Princípio da unidade orçamentária vai falar que o orçamento é uno. Então, cada ente deve ter apenas um orçamento. Isso na esfera municipal, estadual e federal. Então, a gente pensar no federal, que é o nosso objetivo aqui. Então, um único orçamento para a União. Ponto. Vai. Nessa linha de raciocínio, esse único orçamento, unidade, ele contém três partes: orçamento fiscal, orçamento de investimento das estatais e orçamento da Seguridade Social. Aí o princípio da totalidade orçamentária fala que essas três partes, elas são compostas, elas são totalizadas em apenas um orçamento. Então, tanto que as bancas trazem direto que essa totalidade ou esses três orçamentos, essa tripartição orçamentária, fere o princípio da unidade. Não.
Beleza, orçamento único, está feito, está resolvido. Também discutimos o orçamento da anualidade, ou, nesse caso, também chamado da periodicidade. O orçamento é anual, então ele é conhecido, ele é feito, ele é executado no exercício financeiro, que no Brasil coincide com o ano civil. Então, no Brasil, é de janeiro a dezembro. O exercício financeiro no Brasil é de janeiro a dezembro. Também falamos sobre o princípio da universalidade. Campeão em prova esse, campeão em prova. O princípio da universalidade, que é diferente da totalidade orçamentária, ele diz que todas as receitas e despesas devem constar na lua. Então, ó, todas as receitas e despesas constam na lua, exceto as extra-orçamentárias. Então, quando eu consigo fazer a previsão, né, a previsão das receitas, a fixação das despesas, quando eu consigo fazer esse movimento, então eu vou fazer isso de forma universal. Todas as receitas, todas as despesas vão estar ali na peça orçamentária, exceto o que for extra-orçamento. Tranquilo, bem de boa. Vamos lá para mais um orçamento, ó. Mais um princípio. Princípio do orçamento bruto, ele vai falar que as receitas e as despesas são apresentadas pelo seu valor bruto, sem qualquer dedução. Então ele fala que as receitas e as despesas são apresentadas aqui pelo seu valor bruto, sem qualquer dedução. Isso é para evitar dupla contagem. Dupla contagem. Sério, professor? Sério. Seríssimo. Nossa! Isso é importante demais. Então, um exemplo clássico. O salário, né? Então, que é uma despesa para administração, mas ali que vai ter retenção de imposto e vai ter INSS, a Previdência, ou vai ter ali o imposto de renda. Então, você tem na despesa uma receita. Só que você não vai apresentar a despesa líquida. Não, você vai apresentar a despesa bruta, a receita, e depois na apuração do resultado, um menos o outro, dá o superávit ou dá o déficit. Fechou? Aí, a gente já começa agora a falar dos princípios desta aula. O princípio da especificação, ou também chamado da discriminação, ó, então vem comigo, ó, ou também chamado da discriminação, ou também chamado de especialização, ó. Então vem comigo, ó. Então olha só que princípio. Então é um princípio da especialização. Ele vai trazer para nós, então, veja, ele vai trazer para nós, então, que na lei orçamentária anual, as receitas e as despesas, elas devem ser discriminadas. Elas devem demonstrar a origem e a aplicação dos recursos. Então eu tenho que detalhar, velho. Então assim, ó, ela vai, a preocupação dela aqui, ó. Então vem comigo, ó. Ela vai trazer aqui as origem e a aplicação. Então vai comigo, ó. Origem e a aplicação de recursos. Então vem comigo, ó. Aqui você tem, fechou? Origem e aplicação de recursos. O objetivo aqui é facilitar esse acompanhamento, esse controle, porque eu vou discriminar os gastos. Eu vou especificar os gastos. Então essa aqui é a grande sacada, então. Agora veja, a grande sacada aqui é evitar o que muito se noticiou nas mídias aí, ó, evitar a ação guarda-chuva. Então, olha só que bacana, ó. Então, é evitar a ação guarda-chuva, que é aquele orçamento sem discriminação, que cobre tudo, assim, não existe esse negócio de... tem que ser detalhado. Só que vale lembrar que o PPA e a LDO, eles não passam, ou eles não carecem
de tanta discriminação, assim, de tanta detalhamento, tanta especificação, assim. A LOA, de fato, a gente está discutindo aqui agora, o PPA e LDO, em tese, são menos, tá? Em tese, são menos. Fechou? Boa, boa, boa. Opa, deixa eu ver aqui. Isso, agora aqui, ó. Princípio da exclusividade. Também aparece bastante esse, tá? O princípio da exclusividade, ele fala que o orçamento, então, ó, no orçamento, não pode ter matéria alheia ao orçamento ou matéria estranha ao orçamento. Ah, é, professor? É, então tá aqui, ó. Então fomos lá, colocamos para você isso aqui. Não pode ter matéria alheia. Então, exclusividade. Então, no princípio da exclusividade fala que exclusivamente o orçamento deve ter receita pública, despesa pública. Então, exclusivamente deve ter isso. Exclusivamente deve ter isso. Então, na lei orçamentária não pode ter lá nada de direito penal, não pode ter nada lá de criando ali um feriado municipal, não pode ter nada lá de você está entendendo? Nós não podemos tratar na lei orçamentária nada alheio ao orçamento. Agora, tem uma exceção que trata-se da autorização para os créditos adicionais do tipo suplementar e a autorização de contratação de operações de crédito. Então, eu quero só deixar claro aqui para você, ó, exclusividade. Então, vamos lá aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a exceção, vem comigo, ó. Então, a exceção. Aí você tem aqui, ó, duas autorizações, ó, então vai comigo, ó, a exceção é autorização de créditos suplementares, vem comigo devagarinho, ó. Então você tem aqui a autorização de crédito suplementar. Ah, é, professor? Aham, pode ter sim, com certeza. E você também tem a autorização de operações de crédito. Então vem comigo aqui, ó. Aqui você tem a autorização de operações de crédito. Traduzindo, como se fosse pegar empréstimo, tá? Então, ó, vem cá aqui, ó. Então, operações de crédito. Fechou? Esse aqui também cai bastante, viu? Esse também aparece toda hora. Sério? Aham. Esse também ele cai direto. Ele pode ficar ligadão assim que ele aparece direto. Boa? Vamos lá, mais um. Princípio da não afetação, ou também chamado o princípio da não vinculação. Então vem comigo, ó. Princípio da não afetação ou da não vinculação. Esse princípio, ele dispõe que nenhuma receita de impostos deve ser vinculada a despesas específicas, exceto as transferências constitucionais. Por exemplo, repartição de impostos para a área da saúde. Se você pega o Estado ele tem que dividir metade do IPVA para o município onde o veículo está emplacado. Então, existe esse cuidado. Manutenção do ensino, manutenção da saúde. Então, existem algumas transferências constitucionais, as quais não ferem o princípio da não afetação ou da não vinculação. Mas aqui ele vai falar, então, justamente isso. Ó. Então, vamos lá. O que ele vai falar, então? As receitas. Então, vou até colocar para você aqui, ó. As receitas. Então, vem comigo, ó. As receitas de impostos. Então, vem comigo, ó. Receitas de impostos não são vinculadas
a despesas específicas. Ou seja, quem que nós vamos vincular então? Nós vamos vincular, lembra, se a gente pegar tributo, impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Então, você vai vincular as taxas e as contribuições de melhoria, os impostos não. Isso permite uma flexibilidade ou a ferramenta mesmo de planejamento do orçamento. Porque daí o gestor, ele tem uma liberdade para com as receitas de impostos, que cá entre nós é a maior, né? Vamos pensar assim. Tem esse cuidado para o planejamento, para pensar em despesas de capital, em despesas de custeio. Já as taxas e as contribuições de melhorias, essas são vinculadas. Então você tem lá uma contribuição, uma taxa de iluminação pública, vinculada. Taxa de coleta de lixo, vinculada. Taxa de asfalto, vinculada. Entendeu? A diferença, contribuição de melhoria, né? Então tem esse cuidado aí. Anotou? Princípio da proibição do estorno. Boa, proibição do estorno. Esse princípio, ele veda que o administrador público, então o administrador público, ó, o gestor público não pode transpor, remanejar, transferir recurso, fazer qualquer ajuste sem autorização do legislativo. Então, ó, né, vamos pensar aqui, ó, não pode, então vem comigo, ó, não pode, deixa eu lembrar os termos aqui, não pode transpor, então vem comigo, ó, não pode transpor, remanejar ou transferir, ó, então vem comigo, ó, não pode transpor, remanejar ou transferir, ó, então tem que tomar cuidado aqui, ó, sem autorização, então vai comigo, ó, sem autorização do legislativo. Sério, velho? Sem autorização do legislativo. Cara, aqui é pra você acertar a questão, né, velho? Essas aulas aqui esquematizadas, com calma, devagarinho aqui, é pra você acertar questões. Sério, professor? Aqui é pra você pegar na manha, assim. Aqui é pra você pegar o bizu mesmo devagarinho, tranquilo. Sério? Ô, professor, acho que eu tô... Não, tá bom, professor, tá bom. Eu tô entendendo, professor. Sério? Velho. Entendi, professor. Entendi. Vamos nessa? Então tá bom. Professor. Deixa eu pegar aqui, que aí eu vou entender, professor. Eu vou entender. Bora. Sabe o que eu quero que você... Nossa, professor, que bacana, velho. Sabe o que eu quero que você pegue agora? O que eu quero que você entenda comigo agora? Vem cá. Isso garante uma segurança, velho. Por quê? Se existir sobra de recurso, eles podem ser indicados para os créditos adicionais ou, então, ao final do exercício, compor o superávit financeiro no balanço patrimonial. Agora, se falta recurso, que cá entre nós, infelizmente, é o que acontece com maior frequência, se acaba ali o recurso, acabou, e precisa fazer frente àquela despesa. Então estamos falando aqui dos créditos adicionais. Aí, esse remanejamento, essa transferência, essa transposição e tudo mais, também deve ter a autorização do legislativo. Com exceção, é claro, do crédito extraordinário. Fechou? Do crédito
extraordinário. Boa, professor, boa. Boa. Vamos nessa ou não? Bora mais uma então. Bora mais uma aqui, ó. Princípio da quantificação dos créditos orçamentários. Quantificação dos créditos orçamentários. Vamos lá comigo então aqui, ó. Aqui, o que esse cara diz aqui, ó? É vedado a concessão, então vamos aqui, ó, ele veda, então o que ele faz? Ele veda os créditos, então vem comigo, ó, ele veda os créditos ilimitados. Então não existe esse negócio de crédito ilimitado. Não, o empenho ali, a dotação orçamentária, tudo isso aí tem que ter. Então, existe ali quantificação, valor. Eu vou reservar tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para isso. Entendeu? A lógica do negócio? Ah, professor, beleza, peguei, professor. Peguei, entendi, professor, entendi. Legal, 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 legal. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Inclusive, né, se você pegar na própria Constituição, artigo 166, 167, ele vai falar que é vedado a utilização de crédito ilimitado. Então isso aqui está até na Constituição, vou até anotar aqui, ó, até na Constituição. Então, traduzindo, esse princípio ele fala que todo crédito na Lua tem que ser autorizado com uma dotação limitada. Então toda a dotação ali tem que ter um valor quanto? 1 milhão, 100 mil. Não é assim, reserva aí, deixa aberto aí. Não, que mané aberto. Entendeu? É nessa linha aí. Mais uma. Princípio da legalidade. Aí não tem nem o que discutir, né, velho? Não tem nem o que discutir. Quando a gente está falando aqui, nós temos leis orçamentárias. Não é? A legalidade. Então, leis orçamentárias. Então, você tem o princípio da legalidade. Pô, você tem lá na Constituição, o LIMP, tá? Não. Aqui nós estamos falando, quando a gente discute aqui, são leis, lembra? Leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, o orçamento é lei, velho, é lei. É objeto de uma lei, tá? Bem tranquilo esse aqui também. Mais um. Princípio da publicidade. Aqui ela tá também, não tem nem muito o que discutir aqui, né? Mas ela diz respeito à divulgação. Ela diz respeito à divulgação. Então, a publicidade orçamentária, que a forma com que essas coisas vão acontecer, diz respeito a isso. Então, a publicidade, portal da transparência, por ser uma lei, ela é publicada, você pode pegar ali o projeto de lei da LDO, o projeto de lei, a PELOA. Então, a publicidade orçamentária, ela vai possibilitar o acesso a qualquer interessado do orçamento público. Sim. Então, você consegue ter essa clareza, você consegue ter essa tranquilidade, você consegue ter esse acompanhamento, essa fiscalização mesmo. Sim, consegue. Então elas serão necessárias para o exercício da fiscalização e tudo mais. Princípio do equilíbrio. Aqui é importante, o equilíbrio orçamentário. Aqui nós estamos falando no aspecto da autorização, tá? Quer ver? Eu vou te mostrar. Por quê? Veja bem, esse princípio do equilíbrio, ele fala assim, ó, as despesas autorizadas, elas não serão superiores às receitas previstas. Então, na hora da elaboração da autorização orçamentária, existe o equilíbrio. Mas na hora da execução, velho, aí é onde, em tese, nós vamos ter o problema. Por quê? Quando a gente vai para a execução, que é o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, o dinheiro entrando, o dinheiro saindo,
Ali pode ser que as receitas sejam ora maiores, ora menores. Pois bem, é justamente nesse momento que nós temos ali o grande cuidado, porque eu estou falando de autorização. Inclusive a própria LRF vai trazer esse reforço lá, né, falar do equilíbrio das receitas e das despesas. Então, aqui a grande sacada é que as receitas, então vem comigo, ó. Aqui a grande sacada é que as receitas sejam iguais às despesas. Ah, é? Uhum. Então, receita igual a despesa. Receitas igual a despesas. Beleza. Então, você tem justamente esses caras aí. Mais uma, vamos aqui, ó. Transparência orçamentária. Então, isso aqui vai além da publicidade formal, né? Então, aqui é até importante anotar aqui, ó. Vai além da publicidade. Embora vai ao encontro daquele princípio. Princípio da publicidade. Então, né, deve ser divulgado nos meios e tudo mais. Para possibilitar quem tiver interesse ter acesso. Aí a transparência orçamentária veio através da própria LRF, exige a publicação em meios eletrônicos, né, o fácil acesso. O fácil acesso. Princípio da programação. Ele fala que, né, no princípio da programação, ele fala que as despesas aqui, ó, então ele fala que as despesas, elas devem seguir basicamente formas de programação, estrutura do orçamento em programa. Então, inclusive isso aqui, ó, esse princípio aqui, ele é que a gente, pelo menos aqui nesse ciclo para o CNU, eu não passei nisso ainda. Mas existe lá os tipos de orçamento. Orçamento programa é um deles. Existia o orçamento tradicional, o clássico de desempenho, e o orçamento programa. Então o orçamento programa é justamente isso. As despesas, o orçamento, ele apresenta essa classificação em programas. Bem tranquilo esse aqui também. Bem simples. Mais uma aqui, ó. Princípio da uniformidade, ou também tratado como princípio da consistência. Também tratado como princípio da consistência. Então, esse princípio, ele vai ter a preocupação de manter uma mínima padronização para facilitar o próprio acompanhamento, velho. Então, o princípio da uniformidade, ele vai trazer essa mínima padronização, uma uniformidade mesmo, uma uniformidade na apresentação, no formato, na apresentação dos dados, para manter, né, um controle. O que é muito legal. E por último, e não menos importante, o princípio da clareza, que vai trazer aqui, ó, uma linguagem clara, compreensível. Ou seja, todas as pessoas que precisam, pela sua função e tudo mais, ou que têm interesse da sociedade, consiga ter acesso. É claro que alguns termos técnicos, eles serão utilizados normalmente. Então, alguns termos técnicos vão aparecer a todo momento. E não dá para evitar. Mas a linguagem clara, compreensível, mesmo que tenha o caráter formal, ajuda muito nessa compreensão. Fechou? Então aqui a gente discutiu os principais princípios orçamentários e faremos agora na sequência algumas questõezinhas da própria SESGRAN Rio para matar a pau esse assunto. Quer ver? Vamos lá comigo, ó.
Quando a Constituição Federal veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem autorização legislativa, isso é característica de um princípio da proibição de estorno. Pronto, proibição de estorno, lembra? A proibição de estorno? Então é vedado o remanejamento, a transferência, a realocação, blá, 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 sem autorização do legislativo, exceto as transferências constitucionais. Então marca lá, gabarito letra E, muito bom. Mais uma, vamos ver aqui, ó. Em um determinado município, por falta de consenso nas discussões políticas, o Poder Legislativo Municipal encerrou a segunda parte da sessão sem aprovar, então veja, sem aprovar a proposta orçamentária para o próximo exercício. Em decorrência da necessidade da execução de serviços e obras imprescindíveis à manutenção das atividades do município, o prefeito decidiu dar início à execução dos programas previstos na proposta que foi enviada ao Legislativo. A situação acima descrita fere um princípio da administração pública, que é o princípio da legalidade. Sim, como assim, professor? Claro, da legalidade. O orçamento não foi aprovado pelo Legislativo. Como é que eu vou gastar? Entendeu? O orçamento não foi aprovado pelo Legislativo, então não há de se falar em gasto. Mesmo que o executivo, no caso o prefeito, não, eu vou gastar porque eu preciso. Tudo bem, ótimo, justo, mas não deixa de ferir o princípio. Fechou? Ah, professor, bacana, entendi. Entendi. Pronto, legal, professor. Legal. Vamos nessa aqui comigo, ó. Mais uma. Nos termos da Constituição, a autorização para abertura de créditos suplementares constitui exceção ao princípio da exclusividade. Lembra? Tanto a autorização para abertura de créditos adicionais do tipo suplementar, quanto a autorização para a contratação de operações de crédito, representam exceção ao princípio orçamentário da exclusividade. Pronto. Simples assim. Bora lá, mais uma. A Lei de Orçamentos Anuais, vamos lá então, ó. A Lei de Orçamentos Anuais, para viabilizar as situações planejadas no PPA e torná-las realidade, em obediência à Lei das Diretrizes Orçamentárias, elabora o orçamento anual, programando as ações a serem realizadas para alcançar os objetivos estabelecidos. Para que o orçamento possa refletir o programa de governo, principalmente no que se refere à disponibilidade de recursos, é indispensável que obedeça aos princípios orçamentários. Beleza. A condição de lei, de meios que não poderá conter dispositivo alheio à previsão das receitas e fixação das despesas, exceto a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por aro, expressa os fundamentos técnicos do princípio da exclusividade. Pronto. É o princípio, uma questão linda, mas tá vendo, ó? A questão ela é cansativa, porque ela tem um grande trecho. Mas ela pediu. Então, o princípio que é ferido, ou que tem a exceção para essa autorização e para essa autorização, é o princípio da exclusividade. Acabou, velho. Então, marca lá para nós, ó. É o princípio da exclusividade. Ah, professor, bacana! Marca lá. Mais uma, vamos, mais uma. Dentre os princípios orçamentários fundamentais e operacionais utilizados pelo Orçamento Público Nacional, aquele que afirma que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,
não se incluindo a proibição, né, a autorização para abertura de créditos e contratação de operação. Tá vendo? De novo, ó, exclusividade. Pode cair demais esse cara, tá? Cai. Não é só todas as bancas, universalidade, exclusividade e anualidade cai demais. Tanto que você está vendo aqui, mais uma questão do princípio da exclusividade. Mais uma, vem cá. O princípio orçamentário que afirma que a lei orçamentária deve incluir todas as receitas e despesas, não deixando de fora nada, é o princípio da universalidade, exceto as despesas ou receitas, né, as rúbricas extra-orçamentárias. Essas tudo bem, mas de um modo geral, não. De um modo geral, você precisa saber que todas as receitas e despesas devem constar aí na lei orçamentária, por isso estou falando da universalidade. As previsões e vigências do exercício financeiro devem se referir a um período limitado de tempo. Esse período no Brasil é chamado de anualidade ou periodicidade ou exercício financeiro, que aqui coincide, é igual ao ano social, ao exercício civil, ao ano civil. Janeiro, dezembro, e é daí que a gente vai entender e trabalhar tudo isso. Fechou? Mais uma. Sobre os princípios orçamentários, analise os itens a seguir. A inclusão de dispositivo estranho à previsão da receita e previsão de despesa fere o princípio da universalidade. Não. Ele fere o princípio da exclusividade. Já o princípio da universalidade fala que tem que ter toda a receita e despesa ali. Então a 1 está falsa. Vamos ver aqui já. Se a 1 está falsa, nós eliminamos essa e eliminamos essa. Pronto, vamos lá. 2. O princípio da unidade estabelece que o montante de despesa não deve ultrapassar a receita. Não, falso também. Por quê? A unidade fala que eu tenho que ter apenas um orçamento. A despesa não ultrapassar a receita é o equilíbrio, então o 2 está errado também. Se o 2 está errado, eu elimino essa, o gabarito só pode ser a letra D. Mas vamos ver. A vedação da apropriação de receita de imposto à despesa, salvo as exceções constitucionais, é o princípio da não afetação, verdade. O princípio da publicidade prescreve que o conteúdo orçamentário deve ser divulgado por meio de veículos oficiais para o conhecimento público e da sua eficácia. Perfeito, muito boa. Verdadeiro. Genial aqui. Então, por isso, a 3 e a 4 está certa. O gabarito é a letra D mesmo. Muito bom. Tranquilão? Pegou essa aqui? Boa, né? Vamos lá, mais uma aqui, ó. A operação de crédito decorrente de antecipação de receita orçamentária ARO, na qual vem o município oferecer garantia com base nas cotas partes no fundo de participação de município. Então veja, o município está oferecendo, está precisando pegar um recurso e está oferecendo ali a sua cota. Então, segundo, aqui é uma questão um pouquinho mais aprofundada, tá? Isso não vai infringir o princípio da vedação de receita por configurar-se uma exceção ao princípio constitucional. Então, veja, a contratação de operações de crédito, mesmo que sendo por antecipação de receita orçamentária, porque eu estou analisando ali o meu período e estou vendo que eu estou arrecadando menos do que eu tinha previsto. Então eu vou antecipar uma receita orçamentária. Então essa autorização ela está prevista na lei orçamentária. Então não é uma exceção, não fere o princípio constitucional. Por isso o gabarito é a letra D. E dessa forma nós vamos ficando por aqui.
Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!